Tá sem tempo aí de maratonar toda a franquia Missão Impossível antes do lançamento de Acerto de Contas, o 7º filme da série? Calma que eu fiz isso por você e nesse vídeo eu vou te ajudar a relembrar todas as maluquices que o Tom Cruise fez no decorrer da franquia. Por incrível que pareça, Missão Impossível começou quando Tom Cruise só tinha 4 anos de idade. A partir de 1966, a rede CBS exibiu 171 episódios de uma série sobre uma agência com espiões fazendo missões que, não obstante, eram impossíveis. 30 anos depois, decidiram adaptar essa história nos cinemas. O primeiro longa, de 1996, narra a história de Ethan Hunt, um agente da Força-Tarefa Missão Impossível, abreviada aí como IMF. O primeiro objetivo dessa equipe é rastrear a lista NOC, que tem o nome de todos os agentes secretos dos Estados Unidos e também da Europa Ocidental. O Hunt tem a ajuda de toda uma equipe, incluindo aí o casal Jim Phelps e Claire. Mas como o filme não se chama Missão Fácil, dá tudo errado, eles não conseguem roubar a lista e todo mundo morre, menos o nosso protagonista. É revelado que tem um espião infiltrado no IMF e que usa o codinome de Job. O Kittredge, o diretor do IMF, convida o Ethan Hunt para um jantar, mas no meio do papo o nosso herói se toca que agora que toda a equipe dele morreu, ele virou o principal suspeito de ser um infiltrado e ele tá prestes a sair de lá preso. Ele consegue escapar usando um chiclete explosivo naquela cena do aquário que é um dos grandes momentos desse primeiro filme. Aí o grande objetivo dele vira rastrear o Max, que é a pessoa que vai comprar a lista NOC para poder limpar o próprio nome e se vingar pela morte da equipe dele. Olha, o Ethan Hunt é um ótimo colega de trabalho, viu? Eu duvido que o Forlani vingaria aí a minha morte. O Ethan consegue estabelecer comunicação com o Max e marca uma reunião com a traficante de armas. Eles fazem um acordo. O Hunt vai roubar a lista NOC para ela em troca da informação da verdadeira identidade do Job. A Max topa e o protagonista parte para mais uma missão impossível. Ele vai para um esconderijo em Praga e encontra Claire, aquela que supostamente tinha morrido. Ela também quer descobrir quem é o infiltrado, então eles se aliam e recrutam mais 2 ex-agentes para ajudar na missão, o piloto de helicóptero Krieger e o hacker Luther. O quarteto realiza aquela famosa missão do Tom Cruise pendurado no teto. A missão dá certo, olha só, e o bonde voa para Londres. O Ethan já tinha encontrado a Bíblia do Job e feito a relação com esse codinome, que é por causa do profeta Jó, mas ele percebe que um detalhe passou despercebido. A Bíblia é do mesmo hotel do supostamente falecido Jim Phelps. E aí acontece que o Jim Phelps volta dos mortos para trocar uma ideia com o protagonista e revela que o infiltrado é o Kittredge. Mas o Ethan não é bobo e fica meio desconfiado. Para descobrir a verdade, ele bola um plano de colocar todos os personagens relevantes do filme no mesmo trem ao mesmo tempo. O Ethan veste uma daquelas máscaras hiperrealistas aí que são a marca de Missão Impossível para fingir que ele é o Jim e descobre que não só o Jim é o vilão, mas que a Claire também está envolvida com ele nesse esquema de trambicagem. O plano dos vilões era roubar o dinheiro da Max e jogar a culpa no protagonista. Aí começa toda aquela bagunça do clímax, né? Todo mundo descobre que o Jim é o traidor, ele pega o dinheiro, atira na Claire e rola uma perseguição em cima do trem. O vilão tenta escapar no helicóptero pilotado pelo Krieger, mas o Ethan Hunt impede a fuga com seu Trident explosivo. Esse é o fim do primeiro longa, mas guarda aí o nome do Kittredge, porque o diretor do IMF, que está atrás do Ethan Hunt, vai voltar agora no 7º filme depois de quase 30 anos. Já em Missão Impossível 2, o Ethan Hunt tá de férias aí, relaxando e escalando montanha sem equipamento de segurança, quando o Anthony Hopkins chega pra ele, mandando uma mensagem aí, falando sobre uma nova ameaça. O Dr. Nekorvich, um cientista bonzinho, estava trabalhando para uma companhia farmacêutica que não é nada boazinha e desenvolveu um vírus chamado Quimera, só para eles lucrarem com a cura. O Nekorvich leva amostras do vírus e da cura por IMF, mas o Tom Cruise mata o doutor e rouba o vírus. Pelo menos é isso que parece aí de primeira, mas logo em seguida a gente descobre que era o agente Sean Ambrose usando uma daquelas máscaras hiperrealistas. O Ethan decide então ir atrás da ex-namorada do Ambrose, a ladra Nia. Eles acabam se apaixonando porque os dois são extremamente gostosos e é assim que funciona em filme de espionagem. A Nia topa fingir que vai voltar com Ambrose para conseguir informações sobre os planos dele. Com a ajuda do Luther e também de um novo piloto de helicóptero, o Billy Baird, ele invade a sede da farmacêutica e destrói quase todas as amostras do vírus. A única que sobra cai nas mãos do Ambrose, que a Nia rouba e o único jeito que ela consegue pensar de sumir com a doença é aplicando nela mesma.
Agora acontece que a donzela do filme só tem mais 20 horas de vida, a não ser que o Ethan recupere a cura. O protagonista invade uma ilha de segurança máxima da farmacêutica, explode um monte de figurante e foge com a cura. Aí no paralelo, a Nia tá começando a ficar doentinha e o Ambrose larga ela em Sydney. O plano dele é que a mina contamine vários australianos, a empresa venda a cura e ele, que agora que é acionista majoritário da farmacêutica, ganhe muito dinheiro. A Nia decide então ir pra um lugar isolado e se matar, pra não infectar ninguém. O Ethan Hunt chega com a cura então, salva ela e ainda derrota o Sean Ambrose. O IMF limpa a ficha criminal da Nia e o casal vive um momento apaixonado em Sydney. Tudo isso pra Nia nunca mais aparecer de novo na franquia, porque a Tandy Newton quis focar na família dela e deu umas entrevistas falando que o Tom Cruise assustava ela. Em Missão Impossível 3, o Ethan Hunt se aposentou do campo e agora só treina novos agentes, incluindo a Lindsay Ferris. Ele é noivo da enfermeira Julia Mead, que não faz ideia de que ele é um espião. Durante a festa de noivado, ele recebe uma ligação avisando que a Lindsay sumiu enquanto estava investigando uma traficante de armas, chamada Owen Davian. O Ethan junta um time com Luther e os recém-apresentados agentes, Declan e Zen. Eles vão até Berlim, onde rola tiroteio, troca de soco, explosão de granada e tudo que um filme de ação tem direito, e lá eles conseguem salvar a Lindsay. O único problema é que tem uma bomba implantada dentro dela, bem no estilo Esquadrão Suicida. Bom, os heróis aí chegam no plano de dar um choque nela para desativar a bomba, mas antes de botar isso em prática, o dispositivo explode e ela morre. Pelo menos o time conseguiu roubar um notebook do Davian e vão atrás do TI para ver se dá para recuperar as informações do traficante. Com a ajuda do Benji, interpretado aí pelo nosso queridíssimo Simon Pegg, eles descobrem que o vilão tá indo pro Vaticano vender uma arma chamada Pé de Coelho. E eles nunca explicam direito o que é essa arma, uma vez que a gente tá aí no filme do J.J. Abrams e a grande assinatura dele é não explicar nada. O pessoal viaja então aí pras quebradas do Papa, mas antes o Ethan faz uma paradinha no hospital onde a Julia trabalha, porque prioridades, né? Ele quer se casar com ela e eles se casam ali, na sala do hospital mesmo. Dessa vez o plano da galera envolve mais uma vez as máscaras hiperrealistas, aí rola toda uma cena que já vale o filme, aquela com o Philip Seymour Hoffman interpretando o Tom Cruise, interpretando o Philip Seymour Hoffman. Read this. Slowly. Read it. A equipe consegue capturar o Davian, forjam a morte do vilão e levam ele de volta para os Estados Unidos. O Ethan literalmente tortura o cara, mas ele não revela nenhuma informação, muito pelo contrário. É o antagonista que sai do interrogatório descobrindo o nome do protagonista. O grupo sofre uma emboscada e o Davian é resgatado. E como agora ele sabe quem é o Ethan, ele também consegue chegar até a Julia e rapta a mulher do cara. O Davian então bate um fone, ele liga pro Ethan e dá ele 48 horas para recuperar o pé de coelho em troca da vida da Julia. O Ethan Hunt aceita esse trato aí, mas antes de cometer mais uma missão impossível, o IMF pega ele e ele acaba tomando um grande esporro aí do RH por ter deixado o Davian escapar. Acontece que o Musgrove, que é o novo chefe do Ethan, no lugar aí do Anthony Hopkins, sussurra no ouvidinho dele que o pé de coelho está em Xangai. O nosso herói escapa e viaja junto com toda a equipe pra China, onde o Tom Cruise vira o Homem-Aranha e pula de um prédio pro outro para conseguir roubar a arma. Quando o Ethan Hunt finalmente entrega o pé de coelho pro Davian, o vilão implanta um microexplosivo na cabeça do Ethan. Pois bem, o protagonista escapa e alcança a Julia, mas o cara ativa o detonador na cabeça dele. O Ethan Hunt não morre de cara, ainda dá tempo dele trocar soco com o Davian e levar o vilão a óbito. Pra gente cumprir a cota aqui de pelo menos uma traição por filme, o Musgrove se revela comparsa do traficante de armas e tenta matar o Ethan, que lembrando que já tá com uma bomba na cabeça dele. Felizmente a Julia, que até então era só enfermeira, sem treinamento militar, do nada vira o John Wick e mete bala em todo mundo e nos capangas também. Ela então usa um desfibrilador para desativar a bomba na cabeça do Ethan, que explica toda a verdade pra ela. Essa foi Missão Impossível mesmo, hein? Eles vivem juntos felizes para sempre, pelo menos até o lançamento de Missão Impossível Protocolo Fantasma. O quarto filme começa com o Ethan preso em Moscou. O motivo da prisão dele só é revelado mais pro meio do filme, mas eu vou simplificar aqui porque a cronologia toda é meio confusa. Ele tá na cadeia porque ele matou vários agentes sérvios que por sua vez mataram a esposa dele, a Julia. Descansa em paz, Julia. O IMF resgata o Ethan da prisão porque precisam dele para uma nova missão. Um agente deles recuperou códigos de lançamentos nucleares russos, mas logo em seguida foi morto pela assassina Sabine Morro. O objetivo do Ethan e da equipe agora é roubar de volta esses códigos que foram roubados deles. A única pista é que o comprador dela se chama Cobalt. A equipe se infiltra no Kremlin para descobrir mais informações sobre esse maluco, e dessa vez eles não usam aquelas máscaras que a gente ama tanto, mas o Tom Cruise mete um bigode falso e entradas no cabelo, ó, calvície não é fantasia, tá?
Aí acontece que eles não apenas não conseguem informações do Cobalt, como o próprio vilão se aproveita da missão deles para roubar um dispositivo de lançamento nuclear. No fim das contas, o cara até explode o Kremlin e o Ethan tem que fugir dos policiais russos, que acham que ele foi o culpado. O novo plano agora é ir para Dubai, se infiltrar na reunião entre a Morro, que tá com os códigos, e um capanga do Cobalt, que tá indo negociar com ela. A equipe faz um esquema para cada um dos vilões acharem que a reunião vai ser num andar diferente do edifício. No andar de cima, o capanga acha que tá negociando com a Morro, mas na verdade quem tá se passando por ela é a Lysenker, que é uma agente nova que é apresentada nesse filme. Enquanto isso, no andar de baixo, a verdadeira Morro acha que tá negociando com o capanga, mas na verdade é o Ethan disfarçado. Não sei se ficou muito confuso essa parte aí, então eu vou fazer um desenho aqui pra tentar explicar melhor pra vocês, tá? Pro plano todo dar certo, rola aquela famosa cena que o Tom Cruise ficou pendurado de fora do Burj Khalifa. Na vida real, essa cena rolou porque o Tom Cruise é maluco, mas o motivo dentro do filme é pro Benji conseguir hackear os elevadores. Dá tudo certo nessa parte do plano, mas as reuniões não seguem como esperado. O capanga consegue então escapar com os códigos nucleares. Quando ele tá fugindo, ele tira a máscara e a gente vê que na verdade ele era o Cobalt o tempo todo. Aliás, a essa altura do filme ele já se chama Hendrix, porque esse pessoal fica mudando de nome toda hora. Agora que o vilão já tem os códigos e o dispositivo de lançamento nuclear, ele só precisa de um satélite. Não pode esquecer o satélite. Ele arruma um magnata indiano vendendo satélite, então a equipe vai até Mumbai para impedir esse negócio. Eles então tentam um plano pro Brent, que é um novo membro da equipe, interpretado pelo Jeremy Renner, e invadir a sala de computadores usando uma roupa magnética, para ele ficar flutuando acima do chão. Parece ridículo falando em voz alta, e realmente é ridículo quando você assiste, mas também é muito bacana. O plano dá errado mais uma vez. Nesse filme, todas as missões são de fato impossíveis. Como eles foram completamente incapazes de impedir o vilão, o Hendrix consegue fazer um submarino russo disparar um míssil em São Francisco. Aí começa a corrida contra o tempo pro Ethan Hunt parar o míssil. Ele só precisa da maleta que tá com o Hendrix para isso. Depois de muita ação e do Tom Cruise se jogar de vários andares aí dentro de um carro, eles conseguem no fim das contas. Depois que tá tudo resolvido, você não esperava por essa reviravolta aqui, o Ethan revela que a Julia estava viva todo esse tempo e a suposta morte dela foi só um plano para ela conseguir uma nova identidade e poder viver livre dos inimigos do esposo. Ela sai do relacionamento com Tom Cruise, pronta para viver uma vida feliz e mais segura, assim como a Nicole Kidman. Nos últimos minutos do filme, mais uma reviravolta, olha só, o protagonista recebe um áudio sobre um tal de sindicato e fica aí o gancho para a Missão Impossível Nação Secreta. Esse novo capítulo já começa no talo, aliás, 5º capítulo, hein? Não vão perder a conta aí não. O time agora tá numa missão para interceptar um carregamento de mísseis do tal do sindicato. Rola mais uma traquinagem maluca do Tom Cruise, que fica pendurado no avião de verdade para fazer essa cena. A missão dá certo e eles recuperam as armas. Mas aí acontece que quando o Tom Cruise vai bater ponto numa estação do IMF em Londres, uma galera do sindicato captura ele. Ele tá prestes a ser torturado quando um dos capangas se revela um agente do MI6, a Ilsa Faust, que ajuda ele a fugir. Quando o Ethan Hunt vai pedir ajuda do MF, ele descobre que a agência simplesmente não existe mais. Isso porque o Hanley, que é o chefão da CIA, convenceu o governo americano a acabar com a força-tarefa da Missão Impossível. Ó, vamos falar aqui que é até justo porque em todo o filme, algum agente da MF vira vilão e tenta acabar com o mundo. Aí passam-se 6 meses. Agora o Benji tem um trabalho super burocrático na CIA e um belo dia ele ganha ingressos para assistir ópera em Viena. Chegando lá ele descobre que infelizmente não vai poder curtir o teatro e a viagem foi a trabalho. Quem mandou os ingressos foi o Ethan Hunt e eles têm uma missão de encontrar o Lane, o chefe do sindicato que vai estar no teatro coordenando o assassinato de um chanceler. Como que o Ethan sabe de tudo isso? Bom, ele sabe porque ele passou os últimos 6 meses aí de desemprego obcecado pela luta dele contra o sindicalismo. Pois bem, eles não conseguem salvar o chanceler, mas conseguem contato com a Ilsa e meio que combinam de se reencontrar em Marrocos. Ela revela então que existe um disco com o nome dos agentes do sindicato e começa aí a missão para roubar essa lista. O Ethan tem que invadir um cofre submerso e quase se afoga, mas aí a Ilsa salva ele. O trio consegue completar a missão, mas a Ilsa trai todo mundo e sai vazada com essa lista com os nomes. Acontece que tem uma programação em que só o primeiro-ministro da Inglaterra consegue acessar o disco, então o Lane captura o Benji e ameaça matar o querido caso o Ethan e companhia não raptem o ministro. Eles conseguem realizar o plano, usando máscara, logicamente, e é revelado que o sindicato foi criado pelo serviço de inteligência inglês, mas o Lane roubou o controle do grupo.
O Ethan simplesmente decora todas as informações da lista, que no fim das contas não são sobre os agentes, e sim sobre várias contas bancárias que somadas têm mais de 2,5 bilhões de euros. O Lane implanta mais uma bomba, sempre tem bombas implantadas aí ao longo desses filmes, mas ela acaba não explodindo, porque como o Ethan destruiu o disco, as informações só existem lá na mente de titânio dele e vão se perder pra sempre, caso ele seja pego na explosão. O Hanley, que você deve lembrar é o cara que fez com que o IMF acabasse, presencia essa missão e convence o governo a restaurar a agência. Final feliz pra todo mundo. 2 anos depois, próximo filme, a galera que sobrou do sindicato se organiza como um novo grupo, chamado Apóstolos. Eles são contratados por um brother conhecido como John Lark e roubam 3 núcleos de plutônio para fazerem bombas nucleares na base da bricolagem, do tipo, faça você mesmo. Como o Ethan estava presente e não conseguiu impedir esse roubo, a CIA envia o melhor agente deles para acompanhar o caso. Entra em cena aí o nosso famoso Henry Cavill de bigode. Os dois se infiltram numa reunião dos apóstolos e matam um homem que supostamente era o líder do grupo. O Ethan então se infiltra no encontro que os vilões teriam com uma intermediária chamada Viúva Branca, que não tem nenhuma relação com a Viúva Negra. Ela diz que em troca do plutônio, eles têm que interceptar o comboio que tá levando o Lane, o vilão do filme anterior, e soltar esse cara. O Hunt então captura o Lane, mas os apóstolos matam o chefe da CIA e conseguem falsificar provas pra todo mundo pensar que é o protagonista que comanda o grupo. Mas aí ele descobre que na verdade o vilãozão mesmo, fodão desse filme, é ninguém mais ninguém menos que o Henry Cavill. Os vilões conseguem rastrear o Lane e o bigode do Cavill até um acampamento médico, que por acaso é onde trabalha a Julia, a ex-esposa lá do terceiro filme. Aí começa uma sequência de ação absurda, com o Ethan tentando impedir as bombas de detonarem e que depois vira uma perseguição de helicópteros. Não tenho nem palavras suficientes aqui pra resumir o que rola nessa cena, é um dos pontos altos aí de toda a franquia. Mas em resumo, bem resumido mesmo, a missão dá certo e não rola nenhuma explosão atômica, graças a Deus. O Henry Cavill morre no final, o Lane é capturado de novo e a verdade vem à tona, então o Ethan deixa de ser procurado. A Julia tem um momento aí perdoando o protagonista e a gente finalmente tem um desfecho de fato pra esse casal. A história do pessoal do IMF vai ganhar mais um capítulo no dia 13 de julho, anote aí na agenda. Até onde a gente sabe, a história vai mostrar o Ethan em companhia procurando por uma nova arma que ameaça o destino da humanidade. Nada muito diferente aí dos filmes anteriores. Mas o importante é que a gente com certeza vai ver o Tom Cruise fazendo suas maluquices aí, só pra botar um sorriso no rosto da galera aí, do fã de ação principalmente. Corra pro cinema então pra assistir Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1, lembrando que são 2 filmes, hein? Missão dobrada agora aí pro Tom Cruise. Não esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, que a gente vai falar muito ainda de Missão Impossível por aqui.